A paz de Cristo e a alegria de Maria. Abraço a você, meu irmão, minha irmã, que a partir de agora se une a nós em mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e recebo com muita satisfação a sua presença aqui conosco em mais um momento de reflexão com as orientações maravilhosas deste doutor da Igreja, São Francisco de Sales. Estamos utilizando um tesouro que ele nos deixou, o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, os ensinamentos deste grande mestre espiritual para que nós possamos ter uma vida na amizade com Deus, na intimidade com Deus. Esta é a única maneira realmente de sermos felizes. Começarmos a experimentar a felicidade nesta vida, uma felicidade autêntica, pura, estável e, é claro, desfrutarmos desta felicidade eternamente um dia junto de Deus na glória do céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está pelas páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio, através da internet, nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram ou ouvindo a web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço todo carinhoso para você, ouvinte da Rádio Cultura. Bem-vindo, mais uma noite aqui na Cultura FM 102.1, a Rádio do Bem. Estamos aqui de segunda a sexta, se você sempre acompanha este programa, é uma honra para nós sabermos da sua audiência, ficamos muito contentes mesmo. E se pela primeira vez você está nos ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho, talvez circulando aí ruas afora, estradas afora com o seu carro, que bom que estamos fazendo companhia a você e já fica sabendo, toda noite, segunda a sexta, estamos aqui com o programa Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Já convido você para rezarmos. Hoje a gente vai falar, com a ajuda dele, de São Francisco de Sales, sobre um assunto muito interessante, que são os nossos momentos de diversão. Olha aí, temos orientação até para isso, A gente tem que rezar do jeito certo, a gente tem que se divertir, precisamos de um pouco de diversão, como a gente vai aprender hoje, mas também da maneira correta. É um episódio breve, mas muito interessante, com certeza vai fazer muito bem para você. Então vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Pega o seu livro Filoteia, não tem ainda, o que é que está esperando? Procure comprar, adquirir o quanto antes, através da internet, vá numa loja católica. Filoteia, Introdução à Vida Devota, é uma riqueza, um tesouro da nossa igreja, Uma verdadeira obra espiritual profunda, mais simples também, fácil de você entender e que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Hoje nós vamos para o capítulo 31 da terceira parte do livro Filoteia. Um livro organizado em 5 partes, como você sabe. A primeira parte, que já refletimos por aqui, nos motiva a uma decisão por Deus e, é claro, rejeitando todo o mal, todo o erro, todo o pecado. A segunda parte nos faz entender que isso só é possível
com a graça de Deus. Precisa a nossa vontade, somos livres, mas nós não conseguimos sem a ajuda do próprio Deus. E podemos e devemos buscar a graça de Deus através da oração e dos sacramentos. Isso foi explicado por São Francisco de Sales de uma forma muito linda. Todo esse conteúdo está aqui à sua disposição nas nossas playlists, é só você conferir. E na terceira parte nós estamos sendo animados a corresponder à graça de Deus por uma vida reta, justa, boa, virtuosa. A graça de Deus toca a nossa vida, nós acolhemos, nos esforçamos, fazemos a nossa parte e Deus continua nos abençoando. Na medida que vamos dizendo sempre não ao mal e sim ao bem. E isso é muito importante também com relação às nossas diversões, aos divertimentos. Olha aí, hoje o assunto é divertimento. Vamos aprender? Então, com muita atenção, vamos ouvir São Francisco de Sales falando sobre os divertimentos. Em primeiro lugar, os honestos e lícitos. Escute. A necessidade de um divertimento honesto para dar uma certa expansão ao espírito e alívio ao corpo é universalmente reconhecida. Olha, então já começa com essa compreensão. Nós precisamos também nos divertir. Não podemos fazer da vida uma diversão. Este é o extremo que o mundo muitas vezes vai nos levando a viver a vida de uma forma constantemente desatenta, descontraída, desapercebida, sem prestarmos atenção como vamos vivendo dentro de um ritmo alucinado ou na busca constante de um prazer atrás do outro. Não é isso. Agora, na medida certa, nós precisamos de momentos mais leves, de momentos de diversão mesmo. Isso é algo necessário. Escute, ele diz, para a expansão do nosso espírito e para o alívio do corpo. E aqui ele conta um exemplo bem interessante. Conta o beato Cassiano que um caçador, encontrando São João Evangelista, lembra o mais jovenzinho dos evangelistas, o último que foi chamado à presença de Deus? Muito bem, claro que é uma espécie de lenda, não é? Mas tem um ensinamento muito interessante. Então ele dizia assim, que um caçador, encontrando São João Evangelista, brincando com uma perdiz, uma ave, que segurava em suas mãos, perguntou-lhe como um homem como ele podia perder tempo com um divertimento semelhante. Entendeu a cena? O caçador ia passando e viu São João Evangelista, um dos apóstolos de Jesus, aquele mais profundo, com olhos de águia, brincando ali com a perdiz, com o pássaro, fazendo graça ali. E aquele caçador disse, como é que uma pessoa como o Senhor pode perder tempo, escuta essa expressão, perder tempo, com um tipo de diversão desse tipo, dessa forma, uma coisa boba como essa? O Senhor não tem mais o que fazer? Escute a resposta. O santo, por sua vez, perguntou ao caçador, olha a sabedoria, perguntou ao caçador por que ele não tinha sempre o seu arco esticado. Você imagina, né? O caçador que usa o arco e flecha. Ele perguntou, só uma dúvida, por que é que o senhor não fica sempre assim, com o seu arco esticado, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite? Ao qual ele respondeu assim, se eu fizesse assim, o arco perderia toda a força. Entendeu? Disse o caçador, se eu ficasse o tempo todo com o arco estendido, ele ia perder a força. Quando eu precisasse, ele ia estar fraco, a flecha não ia sair com força. E aí São João falou o seguinte, retorquiu então o santo apóstolo, não há, pois, que admirar que dê agora um pouco de descanso ao meu espírito para o tornar capaz de prosseguir em suas contemplações. Olha aí. Da mesma forma que aquele arco não pode ficar o tempo todo estendido, a gente não pode ficar o tempo todo assim, dentro dessa realidade mais profunda, mais séria, mais tensa, de elevação do espírito. Então é necessário esses momentos para que nós possamos então crescer cada vez mais, nos elevar cada vez mais, da maneira certa, na hora certa. Não há o que duvidar, muito defeituosa
é aquela severidade de alguns espíritos rudes que nunca querem permitir um pouco de repouso, nem para si, nem para os outros. Então aqui vem uma advertência de um mestre espiritual, de um grande santo. Ele está dizendo que ter esta vida sisuda, num exagero de seriedade, não se permitindo e nem permitindo que os outros tenham momentos de leveza, pequenos momentos de descontração, na medida certa, do jeito certo, na hora certa, é um grande erro. Nós podemos até achar que é o certo, ficar com essa dureza o tempo todo, com essa seriedade o tempo todo nesse trato com as coisas de Deus. Não significa perder o respeito, a seriedade com as coisas de Deus, mas nós precisamos também desses momentos honestos, no momento certo, na medida certa, de leveza, de diversão também. Passear para espairecer um pouco. Veja, dá um passeio. Divertir-se numa conversação animada e agradável, uma conversa. Você não pode passar 24 horas ali com o texto na mão, trancado dentro da igreja, rezando o tempo todo, lendo a Bíblia durante 24 horas. Estou exagerando para você entender. Dá um passeio, né? Alivia um pouquinho a cabeça. Deus vai estar falando com você ali também naquele passeio. Fica numa roda de amigos, uma conversa agradável, até leve, como a gente ouviu no episódio anterior, São Luís, né, citado por São Francisco de Sales, ensinando que até advertia, né, o pessoal ficava na mesa ali da refeição com ele, às vezes ali os religiosos queriam ter conversas assim muito profundas, ele dizia, gente, agora não é hora de conversa muito séria, vamos sorrir um pouco, vamos conversar coisas leves. Então esse tipo de conversação é importante. Tocar um instrumento, ele cita aqui tocar um piano ou outro instrumento, cantar com acompanhamento, ir à caça. São coisas lícitas, né? Desde que você não esteja aí procurando animais que estão em extinção ou então só por prazer, né? Aí a caça não tem nada a ver, mas não é o caso que ele está citando, é claro. Todos esses são divertimentos tão honestos que, para tomar parte neles, basta a prudência vulgar. É só você ter o bom senso de não estar fazendo nada errado, de não estar exagerando, de não estar perdendo tempo. Aí sim, você não pode passar o dia brincando, não pode passar o dia fazendo coisas leves e esquecer que a vida também é exigente, a vida em Deus, né? Basta então a prudência vulgar, que regra todas as coisas segundo a ordem, o lugar e a medida conveniente. Os jogos em que o ganho serve de paga ou recompensa às indústrias e às habilidades do corpo e do espírito, como os jogos de bolas, de balões, de malhas, de argolinhas, o xadrez e as damas, todas essas recreações são em si honestas. Então, até mesmo alguns tipos de jogos, né, se eles não têm nada de errado, de pecaminoso, de desonesto, eles também são formas de diversão. Basta você pensar aí, o jogo de futebol, né, e tantos outros esportes. Todas essas recreações são em si honestas. Atenção, só o que se deve evitar é perder muito tempo demais e apostar uma quantia muito alta. Então, é claro que aqui São Francisco de Sales não está respaldando, né, os jogos de azar e você está jogando dinheiro fora. Tem gente que vive isso mesmo como uma doença, como um vício. Não é isso, é tudo na medida certa. O centro desse ensinamento é mostrar que isto faz parte da vida também. Nós precisamos desses momentos de diversão, meu irmão. Isso é importante. Não carregue a vida fazendo dela mais pesada do que ela é, ok? Se dás muito tempo ao jogo, ele já não é um divertimento, que é o alerta com relação a esse aspecto da diversão enquanto jogo. Se você já perder tempo, tem gente que passa o dia jogando. Até quero alertar você que é mais jovem, mas tem gente que nem é tão jovem ainda, mas não é mais tão jovem, mas gasta muito tempo brincando de videogame, por exemplo. Os jovens, às vezes, demoram muito brincando de videogame. Mas qualquer outro tipo de diversão, você tem que ter esse cuidado de não
gastar tempo demais. Porque se você dar muito tempo àquela diversão, escute, ela já não é mais um divertimento, fica sendo uma ocupação. Você não está mais se divertindo, você está se ocupando com aquilo. Entende? Existe a ocupação, que aí sim, são as minhas atividades, o meu trabalho, a minha oração mesmo, né? É uma forma de ocupar bem o tempo. E existe o divertimento, que são essas janelinhas. O problema é quando a gente inverte isso aí. A gente fica se ocupando com a diversão. Aí está errado. Então aqui São Francisco de Sales explica. Se dás muito tempo ao jogo, já não é mais um divertimento, mas fica sendo uma ocupação. De modo que, em vez de aliviar o espírito e o corpo, sai-se do jogo cansado e estafado. Olha aí, veja. Quando você se diverte demais, aí você pode imaginar o tempo que você fica, ou que eu fico, ou que nós ficamos, sem o devido discernimento, nas redes sociais. É pecado você gastar um tempo ali para colocar as notícias em dia, para ver um pouquinho o que está sendo publicado no YouTube, no Instagram, sei lá onde for. Não, isso em si, na medida certa, dependendo do que você está vendo, se são coisas honestas, coisas que não ferem nem a moral nem a fé, não tem problema. Agora, se você fica horas e horas, ao invés de trabalhar, ao invés de rezar, se enchendo daquelas informações, às vezes até coisas tão bobas, aí isso não alivia o espírito. Pelo contrário, você sai com o espírito e o próprio corpo mais cansado e estafado. Como acontece, e aqui ele dá um exemplo, aos que jogam xadrez por 5 ou 6 horas sem parar. Entendeu esse exemplo? Claro, né? Jogar xadrez não é um divertimento, é uma coisa errada? Não, mas você ficar 5, 6 horas jogando, você vai sair cansado, não vai sair aliviado, né? Ou então, outro exemplo, tendo gasto muitas forças e energias como quem joga as bolas por muito tempo continuamente. Se a quantia apostada é também muito grande, olha novamente sobre jogos e apostas, outra dica. Se a quantia apostada também é muito grande, as inclinações, aliás, honestas dos jogadores se excitam, aí a pessoa já está entrando no processo de cobiça, né? De querer ganhar muito, enriquecer, e aí já não é um simples divertimento, entende? Por quê? Porque as inclinações honestas se excitam e se tornam paixões. E, além disso, é injusto e irrazoável arriscar e fixar um preço tão alto nessas habilidades do jogo, que em si são tão insignificantes e inúteis. Tudo na medida certa. Mas é importante a diversão. E termina assim São Francisco de Sales. Sobretudo, toma todo o cuidado, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, toma todo o cuidado, que o teu coração não se apegue a estas coisas. Olha lá, a diversão é importante? É, mas eu não posso viver em função da diversão, apegado àquilo, de modo que não consigo viver sem aquilo. Por isso que é importante, inclusive, as mortificações, né? Naqueles dias de mortificação, a gente evita fazer aquilo que a gente gosta, por exemplo, de se divertir com aquilo, também para exercitar esse desapego. Então, toma cuidado que o teu coração não se apegue a estas coisas. Por quê? Por melhor que seja um divertimento, não devemos atar a ele o coração e o afeto. Fica atento. Tem gente que diz assim, simplesmente eu não consigo passar um dia sem fazer isso ou aquilo, como por exemplo a história das redes sociais. Eu não consigo passar um dia sem conferir ali as redes sociais. Opa, o coração talvez já está apegado. Eu não consigo passar um dia sem jogar com os meus amigos. Opa, acende a luz. Se tem alguma coisa, mesmo simples, como algum tipo de divertimento, que é algo assim que vai se tornando indispensável, essencial para você, está errado. O cuidado é esse. Não devemos atar a estes divertimentos o coração, nem o nosso afeto. Não digo que não se ache gosto no jogo, não é que você não pode gostar. Eu gosto muito de futebol. Toda quarta eu gosto de assistir
uma partida de futebol. Todo domingo eu tenho que assistir, eu gosto de assistir. Não significa você não gostar, né? Senão não era nem diversão, né? Você se diverte com uma coisa que você não gosta. A questão não é essa. Não digo, diz São Francisco de Sales, que não se ache gosto no jogo quando se está jogando, porque senão não seria um divertimento, né? Digo somente que não se deve ir a ponto de desejá-lo ansiosamente como uma coisa de grande importância. Já pensou você ficar mais ansioso pelo momento de assistir aquele filme do que pela hora que você vai à missa? Ou então, não vê a hora de terminar a missa para poder você assistir aquele filme? Então tem que perceber como é que estão as inclinações do nosso coração. Diversão é algo bom? Sim. Necessário até? Sim. Na medida certa, com coisas honestas e sem deixar o nosso coração se apegar a esse tipo de divertimento. Vamos pedir esta graça? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você que ficou conosco agora. Aproveite os momentos possíveis e oportunos. Tenha uma boa diversão, sem se apegar a elas. E fica o convite para a gente se encontrar aqui em outros momentos. Mas não esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se não segue ainda este nosso perfil, antes de sair, não deixe de fazer isso não, tá bom? Clique aí no botão inscrever-se, esse botão seguir e mais do que isso, toca na setinha, compartilha com outras pessoas, coloca nos seus grupos e nas redes sociais de WhatsApp, amigos, familiares, pessoas da igreja, envia para os contatos privados, liga para algum amigo, fala deste programa aqui na Rádio Cultura, enfim, seja um divulgador desse grande ensinamento de São Francisco de Sales que estamos levando até você. E a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.